Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos hoje dar início à lição 5 da Escola Bíblica Dominical, a lição que será ministrada no dia 2 de fevereiro de 2025. Tem como título Jesus é Deus. O texto áureo diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Verdade prática. A divindade de Jesus está muito clara e direta na Bíblia, além de ser revelada no seu ministério terreno, na manifestação dos seus atributos e obras divinas. A leitura diária, na segunda, a divindade de Jesus segundo o salmista. Na terça, a deidade absoluta do Messias segundo o profeta. Esse aqui é o versículo de Isaías capítulo 9, versículo 6, que diz assim: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então, no Antigo Testamento, essa é uma das referências da divindade de Jesus. Outra referência que nós aplicamos como comprovação da divindade de Jesus no Antigo Testamento é Isaías 7,14, que disse: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, que será chamado Emanuel. E o evangelista Mateus nos disse que Emanuel significa Deus conosco. Inclusive a palavra-chave da lição, Emanuel. E nós vamos fazer alguma consideração sobre essa palavra quando chegarmos lá na palavra-chave. A leitura de quarta: Jesus é o mesmo grande eu sou do Antigo Testamento. Em João capítulo 8, 58, quando Jesus disse, antes que Abraão existisse, eu sou. E também vamos fazer considerações sobre esse versículo, a respeito da pré-existência de Cristo. Na quinta, a divindade do Senhor Jesus, segundo o apóstolo Paulo, em Tito, capítulo 2, versículo 13, nós vamos ler esse versículo. Na sexta, segunda Pedro, capítulo 1, versículo 1, a deidade absoluta de Cristo, segundo o apóstolo Pedro. Deidade e divindade são sinônimos. Sábado, o Senhor Jesus é o verdadeiro Deus, segundo o apóstolo João. Também vamos nos deparar com esse versículo na lição. Leitura bíblica em classe, Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 a 4 e depois 9 a 14. O texto bíblico diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Agora vamos para a introdução. Esse conteúdo que nós vamos ler, ele está na revista do professor. Introdução.
A divindade de Cristo é revelada em toda a Bíblia, não apenas no Novo Testamento. Isaías, o profeta messiânico, anunciou aproximadamente em 735 a.C. a vinda miraculosa do Emanuel, cuja tradução literal é Deus conosco. É o que nós comentamos agora há pouco. Jesus, o Deus encarnado, veio como o prometido, cumprindo toda a Escritura. Em Isaías 9,6, Jesus é chamado de Pai da Eternidade, Deus forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Conforme consideramos, Isaías 9,6 e Isaías 7,14 são dois versículos nos quais a gente fundamenta a divindade de Jesus no Antigo Testamento. Há outras ocorrências, quando Jesus ele se manifestou como anjo do Senhor e ele recebeu adoração, mas aí a gente não vai abrir o leque, porque nós temos aqui o tópico que vai abordar o assunto. Apresentação da lição. Objetivos da lição. Demonstrar na Bíblia a natureza divina de Jesus. Esse é o objetivo do tópico 1. O objetivo do tópico 2, explicar a heresia do arianismo. E o objetivo do tópico 3, apresentar as implicações do arianismo na atualidade. Hoje nós estamos estudando o tópico 1, né? O tópico 1, que tem como objetivo demonstrar na Bíblia a natureza divina de Jesus. Motivação. Jesus disse que só os que permanecessem em sua palavra seriam de fato seus discípulos. E então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabemos que Cristo é a verdade. João 14,6. Por isso é crucial conhecermos a palavra encarnada. Conclusão da lição, aplicação. Para além do conhecimento teológico sobre a divindade de Cristo, devemos viver em coerência com os ensinamentos dele. Seguirmos os seus passos, proclamar o reino de Deus com o nosso viver diário. Então aqui, mais alguma consideração? Nós temos dois textos aqui de auxílio doutrinário. Jesus é o Filho de Deus, e o arianismo e o concílio de Nicéia e de Constantinopla. Nós vamos ler aqui o comentário e nos seus devidos tópicos faremos essa leitura. 1. O texto "O Filho é Deus", após o primeiro tópico, enfatiza a fundamentação bíblica sobre a divindade de Jesus. O texto "Arianismo e o Concílio de Nicéia e de Constantinopla", ao final do segundo tópico, resume a origem do arianismo e o posicionamento da Igreja para combatê-lo. Aqui agora nós vamos iniciar a lição, a leitura na revista dos alunos, e a palavra-chave é Emanuel. Eu gostaria de fazer alguma consideração, duas considerações sobre essa palavra-chave Emanuel. A primeira, Emanuel é uma expressão hebraica que significa, ao pé da letra, significa "com nós Deus". A gente vai traduzir, vai fazer o arranjo gramatical, a gente vai falar Deus conosco. Quando uma palavra hebraica tem a sílaba nu, N-U, muito provavelmente está relacionado a um pronome possessivo nosso ou a primeira pessoa do singular nós. Então aqui no caso, Emanuel. El é Deus. Nu seria nós. E o em é com, né? Então seria "com nós Deus". Então essa que seria a leitura ao pé da letra. Mas a gente faz o arranjo gramatical Deus conosco. Há outros textos, outras palavras que a gente usa com
com essa sílaba nu, que os irmãos vão entender melhor. Quando a gente fala assim, Jeová Tsidkenu, esse tsid é justiça. O nu é nossa, tá? na primeira pessoa do plural. Então, Jeová Tsidkenu, Senhor, justiça nossa. Emanuel, Deus conosco. Jeová Eloheinu, Senhor nosso Deus. Ao Eloheinu aí, que nós até lemos na última aula, não é? O Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Adonai Eloheinu, Senhor nosso Deus. Então esse nu é o plural, é a primeira pessoa do plural. Jeová Tsidkenu, Senhor justiça nossa. Jeová Eloheinu, Senhor nosso Deus, ao nosso Deus. Emanuel, com nós Deus. Então é interessante a gente ter essa percepção, né? É um comentário interessante. E outro comentário interessante aqui é que Emanuel, ele não é um nome próprio. Assim como Talita também não é um nome próprio. Talita come é aquela expressão que Jesus falou, né, em aramaico, para que a menina, filha de Jairo, se levantasse. Talita come, menina, levanta-te. Mas aí a nossa sociedade adotou essa palavra Talita como nome de uma menina. E também a nossa sociedade adotou o Emanuel como o nome de um menino. Mas necessariamente Emanuel não é um nome próprio. E Talita também não é um nome próprio. São expressões. Em hebraico, Emanuel, e aramaico, Talita Cumi. A Talita é expressão no aramaico. Mas nós usamos como nome próprio, né, Talita e Emanuel, e não é difícil nas igrejas a gente encontrar uma menina chamada Talita e um menino chamado Emanuel. Não é difícil a gente encontrar. É um comentário só para enriquecer a aula, e aí a gente ter agora a continuidade com a introdução. Mas antes de fazer a introdução, irmãos, eu queria chamar a atenção aqui a respeito de uma doutrina que está implícita na lição, mas não está falando abertamente. Eu queria puxar um pouco dar uma visão para essa doutrina. É uma doutrina que eu gosto muito. Ela se chama Doutrina da Pré-Existência de Cristo. Eu vou colocar esses 4 versículos na descrição do vídeo, assim como outros comentários que nós estamos fazendo para enriquecer a aula. O que é a doutrina da pré-existência de Cristo? É aquela doutrina que provamos biblicamente que Jesus ele já existia antes da fundação do mundo. E nós já lemos o versículo aqui, João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Outro versículo que eu acho muito interessante, está lá em João, capítulo 17, versículo 5, quando Jesus diz mais ou menos assim: glorifica-me, ó Pai, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Olha, Jesus falou com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 5, na oração sacerdotal de Jesus. Outro versículo que a gente usa para fundamentar a doutrina da pré-existência de Cristo está em Lucas, capítulo 10, versículo 18, quando Jesus falou assim: eu via Satanás caindo do céu como relâmpago. Se Jesus via Satanás caindo do céu como relâmpago, é porque ele estava no céu, né?
E naquela conversa de Jesus com os judeus, e nós até comentamos aqui no início da aula, né, na leitura diária, João, da quarta-feira, João 8,58, Jesus é o mesmo grande eu sou do Antigo Testamento. Jesus disse assim, antes que Abraão existisse, eu sou. Então é mais um versículo que a gente fundamenta a pré-existência de Jesus. Isso é importante porque é um estudo muito profundo da cristologia. E como nós estamos estudando aqui Jesus é Deus, estamos estudando a divindade de Jesus, falar sobre a pré-existência de Jesus é bem pertinente. Esses conteúdos estarão na descrição do vídeo, tá bom, meus irmãos? Número 2. Não, é aqui agora, número 1, né? A doutrina bíblica da divindade de Jesus. Não, acho que é a introdução. O apóstolo João, como judeu monoteísta, instruído na sinagoga, não está apresentando um novo Deus, mas colocando o verbo dentro da divindade dos seus antepassados. O apóstolo não admitia, em hipótese alguma, outra divindade, senão só e somente só o Deus Javé de Israel. Por isso, no prólogo do seu evangelho, ele descreve o verbo com os atributos da deidade, aqueles que mais se destacam no seu relato do começo ao fim. O evangelho de João apresenta Jesus como Deus, como Filho de Deus, né? Como Deus. E tem a doutrina bíblica da divindade de Jesus. Então aqui nós temos agora alguns versículos que revelam no Novo Testamento a doutrina da divindade de Jesus. No Antigo Testamento nós buscamos, né? Isaías 9,6, Isaías 7,14, o anjo do Senhor, quando ele aceita a adoração. E aqui no Novo Testamento nós temos 1.1, Jesus é Deus. O Novo Testamento é direto quanto à natureza divina de Jesus. E o verbo era Deus. Nós já lemos o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Ao que Tomé lhe respondeu, Senhor meu e Deus meu. João, capítulo 20, versículo 28. Mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Filipenses capítulo 2, versículo 6. Fala sobre a humilhação de Cristo, né, quando ele se esvaziou, sendo obediente até a morte de cruz, para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo. Colossenses 2, 2. E a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Paulo escrevendo a Tito, capítulo 2, versículo 13. Paulo diz a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João, capítulo 5, versículo 20. Então essas aqui são referências bíblicas que demonstram a divindade de Jesus. E nós temos outras, né? Quando aquele endemoniado chegou e se prostrou diante de Jesus e o adorou, e o endemoniado diz, que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Bem sei quem és, o Santo de Deus, vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? E ali eles se prostraram e adoraram a Jesus. Então, são referências bíblicas no Novo Testamento que revelam a divindade de Cristo. Não é? 1.2. Seus atributos absolutos.
Os atributos são perfeições próprias da essência de Deus. Os atributos absolutos ou incomunicáveis são exclusivos da divindade, como onipotência, eternidade, onisciência e onipresença. Nós já consideramos aqui com os irmãos em aulas passadas que Deus tem os atributos comunicáveis e os não comunicáveis ou incomunicáveis. Os atributos comunicáveis de Deus são aqueles que ele compartilha com o homem. Santidade, sede santos porque eu sou santo, não é? Mansidão, amor, bondade e vários outros atributos de Deus que ele compartilha com o homem. Misericórdia, bem-aventurados os misericordiosos porque alcançarão misericórdia. Então esses são atributos comunicáveis. Os atributos incomunicáveis, não comunicáveis, são aqueles que Deus não compartilha com o homem. E aqui a lição registrou alguns: onipotência, eternidade, onisciência e onipresença. A onipotência significa ter todo o poder, ser todo-poderoso. Jesus é onipotente. Ele é eterno. Nós falamos, o Pai da eternidade, Isaías capítulo 9, versículo 6. João capítulo 1, versículo 1, indica que ele já existia antes mesmo da criação com o Pai, a pré-existência de Cristo. A onipresença é o poder de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Jesus é onipresente. Mateus 28, 20. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. A onisciência é o conhecimento perfeito e absoluto que Deus possui de todas as coisas, de todos os eventos e de todas as circunstâncias, por toda a eternidade, passada e futura. Jesus possui esse atributo. Sinopse 1. A Bíblia demonstra claramente a natureza divina de Jesus Cristo, bem como seus atributos. Para concluir a lição, nós vamos ler aqui o auxílio doutrinário: o Filho é Deus. O Senhor Jesus Cristo é, desde a eternidade, o único Filho de Deus e possui a mesma natureza do Pai, como afirmam os credos. Consubstancial com o Pai, ou seja, tem a mesma substância do Pai. Em grego, homoousion, topatri, homoousion topatri, que significa da mesma substância com o Pai. Qualifica a unidade de essência do Pai e do Filho. Jesus disse: eu e o Pai somos um. João capítulo 10, versículo 30. Ele é a segunda pessoa da Trindade e que foi enviado pelo Pai ao mundo. Ensinamos que o Filho se fez carne, possuindo agora duas naturezas, a divina e a humana, sendo verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Lembra que nós já comentamos aqui a respeito da união hipostática, ou hipostase, que a natureza humana e a natureza divina de Jesus, elas coexistem e uma não interfere na outra? Não era o fato de que Jesus era Deus que ele não sentia fome e cansaço. A natureza divina não interferia na natureza humana. Mas a natureza humana também não limitava a divina. Na hora que Jesus foi acalmar a tempestade, ele foi na autoridade divina, ele foi a natureza divina que se manifestou. Quando ele ressuscitou morto, foi a natureza divina que se manifestou. Então, a natureza humana e a natureza divina, elas coexistiam e uma não interferia na outra. É a união hipostática ou hipostase, conforme nós já falamos na última aula, nas últimas aulas. E aqui falou, sendo verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E tem aquele termo, que se aplica somente a Jesus Cristo: teantropia. Theos e antropos. Theos é Deus e antropos é homem, do grego. Então, teantropia, Deus-homem. Esse termo se aplica somente a Jesus, porque ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Continuando a leitura.
Acreditamos em uma concepção sem pecado no ventre da Virgem Maria. Negamos que tenha sido criado ou passado a existir somente depois que foi gerado por obra do Espírito Santo. Confessamos que o Filho é autoexistente e eterno, que voluntariamente se sujeita ao Pai, que, em obediência ao plano do Pai, morreu e ressuscitou para que o mundo fosse salvo. Assim, irmãos, nós terminamos o primeiro item da lição, que tratou sobre a doutrina bíblica da divindade de Cristo. Eu vou deixar algum conteúdo na descrição do vídeo. E eu convido os irmãos a compartilhar o estudo com todos aqueles que gostam de estudar a palavra de Deus. Amém? Vamos terminar com a sinopse 1, que eu estou esquecendo aqui. A Bíblia demonstra claramente a natureza divina de Jesus Cristo, bem como seus atributos. Compartilhe o estudo com irmãos e amigos e com todos aqueles que gostam de estudar a palavra de Deus. Desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.